alegria e também gratidão no coração, anuncio a toda a igreja que nós estamos encerrando a nossa série sobre o Sermão da Montanha. Esta série nós iniciamos em dezembro do ano passado e ao longo dos meses estivemos, com a graça de Deus, trabalhando com a exposição de versículo a versículo, entendendo ali o coração do texto sagrado, do maior sermão de todos os tempos, que é o Sermão da Montanha, onde alguns teólogos vão chamá-lo de a plataforma do reino de Deus. Então, hoje falaremos justamente desta parte final, ali que acabamos de ver no vídeo, sobre a casa construída sobre a areia e outra casa construída sobre a rocha. E para isso, convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia, ou ligar comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24, o título dessa mensagem é Fundamentos Inabaláveis. Mateus capítulo 7, versículo 24, assim diz o texto, palavras do nosso Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Apenas até aí, fecha os seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida nessa noite. E em unidade, nós te suplicamos que o teu Santo Espírito, mais uma vez, possa iluminar o nosso entendimento e reaquecer nossos corações, Pai. Que a sua verdade possa atravessar a nossa alma e cumprir o propósito que o Senhor reservou para cada um de nós nesse dia especial. Nós te agradecemos por todos esses meses em que trabalhamos com a exposição da sua palavra, do seu sermão, e te pedimos que hoje, ó Pai, não seja diferente, que o teu Espírito possa aplicar essas verdades no mais profundo do nosso ser, Pai, para que sejamos não apenas ouvintes, mas também praticantes. É o que te pedimos nessa noite. Transforma as nossas vidas mais uma vez para a tua glória. Assim oramos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém e amém. On the rock, sobre a rocha. Eu não sou nenhum engenheiro civil, obviamente, mas se você comprar um terreno e daqui a um tempo decidir construir uma casa, eu acredito que antes de você pensar em qualquer projeto estrutural, seja necessário realizar, quem sabe, uma sondagem no terreno. E o que é uma sondagem? Bom, sondagem nada mais é do que um processo de reconhecimento e caracterização de um determinado terreno. Porque durante a sondagem é possível identificarmos as diferentes camadas do solo,
É possível identificarmos o nível do lençol freático. É possível identificarmos a capacidade de carga e de resistência daquele terreno. E principalmente é possível identificar o tipo do solo. Se é um solo arenoso, se é um solo siltoso, se é um solo argiloso, se é um solo que possui muitas rochas ou não possui rochas. Enfim, a sondagem de um terreno, entre outros fatores, está relacionada também à segurança desta futura edificação. Guardadas as proporções, é sobre isso que falaremos nesta noite. De acordo com o texto que acabamos de ler, Jesus está finalizando o Sermão da Montanha. E ele conclui o seu sermão nos apresentando a metáfora da construção. E nessa metáfora ele apresenta 2 construtores, 2 casas e 2 fundamentos. Em outras palavras, Jesus nos convida a sondar os fundamentos do nosso cristianismo. Ou seja, sobre qual tipo de solo estamos edificando a nossa vida cristã. Portanto, na conclusão do Sermão do Monte, Jesus está dizendo que existem 2 grandes grupos. O primeiro é formado por aqueles que ouviram a pregação, entenderam a pregação e vão colocar em prática essa pregação. O segundo grupo se refere àqueles que ouviram a pregação, entenderam a pregação, mas fingiram que não era com eles, porque eles não colocaram em prática. Portanto, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre 2 tipos de construtores. O primeiro é o construtor prudente, que representa o crente sábio. E o segundo é o construtor insensato, que representa o crente tolo. Então, seguindo a sequência natural do texto, vamos começar falando do construtor prudente. De acordo com a Escritura, o construtor prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. É alguém que edifica a sua morada em um terreno seguro. E a partir desta metáfora, entendemos que casa é uma representação para a nossa vida espiritual, enquanto rocha simboliza o inabalável fundamento do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quem é o construtor prudente? O construtor prudente representa o crente sábio. Crente sábio é alguém que ouve o ensino de Cristo e coloca em prática. É alguém que ouve e obedece. A engenharia civil de um construtor prudente tem o seguinte cálculo: ouvir mais praticar é igual a comprometimento. Portanto, todo cristão prudente sempre estará comprometido com o ensino de nosso Senhor Jesus. Todo crente sábio entende que existe uma relação direta entre ouvir e obedecer. E eu pergunto, o que significa obedecer a Cristo? Significa se abster de tudo aquilo que Ele proíbe e praticar tudo aquilo que Ele exige. É deixar de fazer o que Cristo condena e passar a fazer o que Ele ordena. Isso é obediência. Portanto, todos os nossos pensamentos, sentimentos, todas as nossas palavras e atitudes, a disposição da nossa mente, o curso da nossa vida, devem estar completamente em sintonia com o ensino de Jesus, devem estar em harmonia com a pregação do Evangelho, porque essa é a obediência que Jesus exige de nós. Sabemos que o ser humano está em todo o tempo em busca de segurança, e Cristo nos ensina que ouvi-lo e obedecê-lo é sinônimo de segurança espiritual. Quem assim o faz, estará edificando a própria vida em um lugar seguro, estará edificando a sua vida sobre um fundamento que é inabalável. Então se ligue no que Jesus disse. Ele disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras, preste atenção no pronome demonstrativo, todo aquele que ouve estas minhas palavras,
e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. E eu pergunto, quais seriam estas palavras de Jesus? E a resposta é muito simples. Ele está se referindo a todo o seu discurso apresentado no Sermão da Montanha. É uma referência a tudo que Jesus pregou e ensinou nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Então precisamos nesta noite refrescar a nossa memória e entender o que é que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Bom, começando pelo capítulo 5, Jesus disse que nós somos bem-aventurados. E na sequência ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque um dia alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. E bem-aventurados são vocês quando por minha causa mentirem, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então ele disse que nós somos bem-aventurados segundo os valores do reino de Deus e não segundo os valores da sociedade dos homens. E não parando por aí, ainda no capítulo 5, Jesus disse que somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, através de um testemunho, devemos exercer a influência do reino dos céus na sociedade dos homens. Em Mateus capítulo 5, Jesus também disse que a nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos religiosos legalistas. Cristo nos ensinou que antes de trazer as nossas ofertas aqui ao altar, primeiro, nós precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. Jesus também disse que se olharmos para alguém que não seja o nosso cônjuge, e se tivermos uma intenção impura no coração, isso por si só já se configura adultério. Por isso, Ele nos instruiu a sermos radicais contra o pecado, e na sequência Ele nos ensina a não quebrarmos nossas alianças matrimoniais. Jesus também disse para nós não profanarmos o nome de Deus com falsos juramentos, porque Ele disse que a palavra do cristão precisa ser sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Jesus também disse para não pagarmos o mal com o mal. Ele disse para não buscarmos vingança pessoal. Pelo contrário, Ele disse, dê a outra face. Caminhe mais uma milha, se preciso for. Entregue a mais do que lhe foi pedido. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que estão perseguindo vocês. Aqui ele conclui o capítulo 5. Quando ele transiciona para o capítulo 6, Jesus ensina que as nossas ações de caridade não devem ser propagandistas. Ou seja, nós não fazemos caridade em troca de likes, em troca de aplausos, em troca de holofotes e autopromoção, porque a nossa caridade, ela deve ser sincera. Por isso ele diz no texto que a mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, e que a sua esmola fique em secreto. Jesus também em Mateus 6 nos ensinou sobre oração. Ele disse, quando você for orar, entra para o teu quarto, feche a porta e ore ao teu pai em secreto, e o pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. E ainda falando de oração, Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai. Portanto, devemos orar para que o nome do Pai seja santificado no nosso viver diário. Devemos orar para que o reino do nosso Pai venha e que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é no céu. E esse mesmo Pai é o Pai que nos dá o pão de cada dia, que perdoa os nossos pecados e nos livra de todo mal. Jesus nos ensinou sobre a importância de jejuarmos. Ele nos ensinou que o dinheiro não deve se tornar uma divindade nas nossas vidas, não deve se tornar um ídolo em nossos corações, porque nós não podemos servir a dois senhores. Porque hoje, salvos pela graça mediante a fé, nós entendemos que só temos um Senhor, que é Cristo Jesus. E Ele também disse para não vivermos ansiosos com coisas básicas como comer, beber e vestir. Mas Ele disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas.
finda o capítulo 6, ele começa o capítulo 7, ainda no seu Sermão da Montanha, nos ensinando a não sermos hipócritas em nossos julgamentos, porque a mesma régua que usamos para medir a vida das pessoas, será a mesma que um dia usarão para medir a nossa. Em Mateus 7, Jesus nos ensinou a perseverar na prática da oração, porque Ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate a porta será aberta. Ele também nos ensinou em Mateus 7 a regra de ouro dos relacionamentos, quando Ele diz: tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. E por fim, finalizando o seu sermão, Jesus nos faz alguns alertas, algumas advertências, e Ele disse para nós escolhermos a porta estreita que conduz à vida e rejeitarmos a porta larga que conduz à perdição eterna. E Ele também disse para tomarmos cuidado com os falsos profetas que não passam de lobos disfarçados de ovelhas, e também disse que os falsos crentes, os crentes nominais, no dia do juízo final, eles serão desmascarados. Então, meus irmãos, Jesus ensinou sobre tudo isso no Sermão da Montanha, o que estamos aprendendo desde dezembro do ano passado, e agora, ao concluir o sermão, Ele está dizendo: se alguém ouvir todas estas minhas palavras e as colocar em prática, esse será comparado a um homem prudente, um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e na hora que a tempestade chegar, essa pessoa não vai cair, porque ela está sobre a rocha. Pois quem obedece a Cristo se torna inabalável diante de qualquer tempestade. Se porventura nessa noite você deseja se tornar uma pessoa inabalável diante de qualquer aflição, diante de qualquer vento, diante de qualquer tempestade, aprenda a obedecer o ensino de Jesus. Porque conhecer e praticar o Sermão da Montanha é o segredo para uma vida cristã sólida. Quem ouve esse sermão e o pratica, estará edificando a sua vida sobre um fundamento seguro, que vai ecoar por toda a eternidade. Grave isso no seu coração. Quem tem fundamento firme, não tem medo de vento forte. Não tem. O que eu quero dizer é que todo aquele que obedece a Cristo passa a ter uma vida à prova de tempestades. Pode soprar o vento que for e a pessoa permanece inabalável. Preste atenção. Jesus está metaforicamente falando de fortes aflições da vida. Ele está falando de chuva, vento e rio. A chuva afeta o telhado da casa, o vento afeta as paredes, e os rios afetam o alicerce dessa residência. Portanto, isso aqui é uma metáfora que relata um contexto de completa adversidade. É quando a aflição aparece sobre nós e ela vem de todos os lados. Entenda isso. Jesus está dizendo que os construtores são diferentes, as casas são diferentes, os fundamentos são diferentes, mas a tempestade é a mesma para todo mundo. A chuva que cai na casa sobre a areia também cai sobre a casa na rocha. O vento que sopra sobre a casa na areia também sopra sobre a casa na rocha. O rio que transborda sobre a casa na areia também transborda sobre a casa na rocha. E até mesmo olhando de longe, parece que as casas são iguais. Ambas foram construídas sobre a areia, mas tem um diferencial. Uma delas, alguém precisou cavar, cada vez mais profundo, até encontrar uma rocha. Então, na aparência, parece ser tudo igual. Mas quando a tempestade chega, a tempestade revela quem tem fundamento e quem não tem. Ou seja, a circunstância é a mesma, mas o resultado não é o mesmo, porque os fundamentos são diferentes. Portanto, aqueles que estão fundamentados na rocha, aqueles que estão fundamentados em Cristo, aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática, esses permanecerão de pé.
Porque quem tem fundamento firme não tem medo de vento forte. Então, em primeiro lugar, esse é o primeiro construtor, que representa o crente sábio, construtor prudente. Analisando a sequência do texto, nós temos, infelizmente, o segundo construtor, que é o construtor insensato, que é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. É alguém que edifica a sua morada espiritual sobre um ambiente perigoso. Portanto, quem é o construtor insensato? O construtor insensato representa o crente tolo. Crente tolo é alguém que ouve o ensino de Jesus e não coloca em prática. É alguém que ouve e não obedece. Portanto, quem ouve e não age é tolo. Esse tipo de crente é tolo, não porque apenas não porque ouve, mas porque apenas ouve e nada mais. E de acordo com o texto, aqueles que ouvem e não praticam sempre terminam em ruínas. Isso é fato. Tem muita gente com a vida em ruínas porque ouve a palavra, mas não preserva a palavra no coração e no comportamento. Tem pessoas vivendo um caos espiritual e emocional porque não praticam a palavra de Deus. E eu sempre digo que ouvir a verdade e não praticá-la é o que eu chamo de autossabotagem. Já falamos sobre isso aqui uma vez. O próprio Tiago, na sua carta, no capítulo 1, verso 22, ele diz que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou seja, de acordo com o ensino de Tiago, quem ouve a palavra e não a pratica, está se auto-enganando. Vir ao culto todos os domingos para ouvir a palavra, mas não colocar em prática durante a semana, é um jeito de se auto-enganar. Ler a Bíblia todos os dias pela manhã, no seu período devocional, mas não colocar em prática no decorrer do seu dia, é um jeito de se auto-enganar. O crente que ouve a verdade e não a vive, ele é um especialista em autossabotagem. Ele vive preparando armadilhas para si mesmo. Então entenda isso. Pior do que ser enganado pelas pessoas, pior do que ser enganado pelas mentiras de Satanás, pior do que ser enganado por esse sistema mundano falido, é quando o crente decide enganar a si mesmo. Porque do que adianta ouvir e não praticar? Do que adianta saber e não viver? Do que adianta no seu devocional você marcar a sua Bíblia, sendo que a sua vida ainda não foi marcada por ela? Porque se eu ouço a palavra de Deus e não vivo de acordo com ela, com a minha própria vida, eu estou anunciando à sociedade que o meu cristianismo não passa de um fake news. Por isso que o teólogo anglicano John Stott dizia que ser cristão evangélico sem ser cristão bíblico é igual a nada. Não tem sentido. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz o seguinte: e nisto sabemos que o temos conhecido. Conhecido a quem? Conhecido a Deus. Se guardamos os seus mandamentos. Presta atenção no que João está dizendo. Ele está dizendo que a melhor maneira de sabermos se alguém conhece a Deus de fato é se essa pessoa guarda os mandamentos de Deus. Ou seja, se ela obedece à Sagrada Escritura. Tem gente que chega para mim e diz: pastor, eu conheço a Deus. E eu pergunto: por que você acha que você conhece a Deus? Ah, pastor, eu conheço a Deus porque eu já li muito sobre Ele. Eu li a Bíblia várias vezes, eu já li 3 teologias sistemáticas diferentes. Eu estudei muito sobre Deus, eu pesquisei muito sobre Ele. E eu digo: poxa, que legal, continue assim. Mas eu pergunto para a pessoa: e aí? De tudo isso que você estudou, você está obedecendo a palavra dEle? E a pessoa diz: não. E eu digo: não me leve a mal, mas você não conhece a Deus não. Aí chega o outro para mim e fala assim: não, pastor, eu conheço a Deus. E eu pergunto: por que você acha que você conhece a Deus? Ah, pastor, porque eu fui no culto domingo e eu senti um arrepio muito forte. Eu fiquei assim extremamente emocionado e comovido ao ver o pessoal do louvor cantando lindamente. E aquilo, eu não contive as minhas lágrimas, eu fiquei todo arrepiado. Então, pastor, eu conheço a Deus. E eu pergunto para a pessoa:
Poxa, que legal, eu também amo as experiências sensoriais, porque isso é de Deus, isso é maravilhoso. Mas deixa eu te perguntar, essa experiência sensorial que você teve, te constrangeu a tal ponto de te tornar obediente à palavra dele? Ah, pastor, não. Então, não me leve a mal, mas você não conhece a Deus. Porque o apóstolo João não disse que a evidência de que você conhece a Deus é a quantidade de livros que você leu. O apóstolo João também não disse que a evidência de que você conhece a Deus é a quantidade de emoções que você experimentou num culto dominical. Mas ele disse que a evidência de que conhecemos a Deus é a obediência aos seus mandamentos. Porque se você diz que conhece a Deus, mas não obedece à palavra dele, então você não conhece a Deus coisa nenhuma, você não sabe nada sobre ele. Nada. Grave isso no seu coração. Nós não conhecemos a Deus apenas pelo tanto de informação que temos na mente, mas pelo grau de obediência que manifestamos na vida diária. Porque de nada adianta eu ser ortodoxo no conhecimento, se na prática da obediência eu sou um herege. De nada adianta eu me emocionar e sentir muitos arrepios, se no final de tudo eu não estiver submisso e obediente à palavra de Deus. Porque a mais forte evidência de que conhecemos o Criador é se na prática nós obedecemos os seus mandamentos. E o resumo de tudo é: quem não o obedece é porque não o conhece de fato. Não conhece. Deixa eu te ensinar um princípio que muda a sua vida. Não é o que você sabe, mas o que você coloca em prática a respeito do que sabe. Porque a distância entre o que você sabe e o que você faz revela o que de fato você aprendeu. Então não seja um construtor insensato. Não construa sua casa sobre a areia. O que eu estou dizendo essa noite, vou dizer com um bom português coloquial: não seja um crente tolo. Porque o crente tolo é um bom ouvinte, mas um péssimo praticante. Todos os domingos ele escuta pregações diferentes, mas continua vivendo nos mesmos pecados de sempre. E isso é muito sério. Se você ouve a verdade e não a pratica, isso só agrava a sua desobediência diante de Deus. Porque já que você não está disposto a viver, era melhor que você não estivesse ouvindo. Era melhor que você não estivesse ouvindo essa palavra. Então um crente tolo é aquele que vai deixando a coisa rolar solta. Mas quando a tempestade chega, grande é a sua ruína. Ele perde o chão porque não tem aonde se apoiar. A sua vida não tem alicerce sólido bíblico. Porque até então ele só ouviu, mas nunca viveu, nunca praticou. Portanto, a vida desse tipo de crente é sempre um desastre. Olha, não faz sentido você ir ao médico, ouvir o que ele tem a dizer, e depois que você sai do consultório, não fazer nada daquilo que lhe foi orientado. Não faz sentido. Não faz sentido você procurar um especialista, seja de qualquer tipo, se você não está disposto a agir segundo as orientações que você vai receber. Da mesma forma, não adianta apenas ouvir o ensino de Jesus e continuar vivendo como se nada tivesse ouvido. Entenda isso. Tudo nessa vida, desse lado de cada vida, tudo que não estiver sendo edificado em Cristo vai terminar em ruína. Se o seu casamento, se o seu ministério, se a sua vida cristã, se os seus relacionamentos não estiverem sendo edificados sobre o que Jesus ensinou, tudo isso vai terminar em ruína. É só uma questão de tempo. Porque tudo aquilo que não estiver fundamentado em Jesus, mais cedo ou mais tarde, vai desabar, vai sucumbir. Porque a vida tem suas estações. A vida não é feita só de dias ensolarados. Nem todos os dias o céu está azul. Todos nós estamos sujeitos aos dias nublados. O que eu quero dizer é que uma hora a tempestade aparece para todo mundo. E a tempestade não é uma questão de si, é uma questão de quando. E quando ela vem para revelar a qualidade do nosso fundamento. Porque é na hora do tormento
que as nossas verdadeiras bases são testadas. É no tempo da dor que temos mais facilidade de verificar onde a nossa vida está verdadeiramente apoiada. Porque algumas pessoas, quando enfrentam fortes tempestades, enfrentam crises sem precedentes, elas ficam totalmente desesperadas, porque a vida delas não estava apoiada em Cristo. A vida delas estava apoiada em outras coisas, talvez apoiada numa mentoria humanista, talvez apoiada num network, numa carreira profissional, num diploma, num relacionamento. Só que tudo isso é areia, meus irmãos. Porque somente em Cristo nós temos um fundamento seguro, inabalável e eterno. Por isso eu te pergunto nessa noite: quais são as suas bases? Qual é o seu real fundamento? Sobre qual terreno você está construindo a sua vida? Quando a ventania sopra sobre você, quando os rios da adversidade transbordam ao seu redor, o que acontece com você? Quando os problemas batem à sua porta, você desaba ou você permanece de pé? Onde é que você tem construído a sua vida, meu irmão? Onde é que você tem construído a sua vida, minha irmã? Não se esqueça de que a tempestade sempre vem para revelar as nossas bases. E de tempo em tempo, Deus permite que a tempestade apareça para testar se o nosso fundamento é firme, se a nossa experiência de fé é sólida, se colocamos de fato em prática a palavra de Deus. Afinal de contas, as crises, os problemas, as provações servem para provar que tipo de pessoas nós somos, que tipo de cristianismo estamos vivendo. Talvez não seja muito, como eu disse outras vezes, não seja muito palatável ouvir algumas coisas, mas é a palavra de Deus, e nós não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade. Nós pregaremos essa verdade até a volta de Cristo, gostando ou não gostando, sendo agradável ou não aos ouvintes, mas nós pregaremos a verdade da palavra de Deus. Então eu quero encerrar esse sermão perguntando para você: que tipo de construtor você é? Prudente ou insensato? Você pratica a palavra de Deus ou apenas ouve e finge que não é com você? Você é um discípulo obediente ou apenas um crente nominal frequentador de culto? Olha, nós estamos falando aqui de construir uma vida sólida em Cristo, porque Cristo é o nosso fundamento inabalável. E a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja local só estará segura se estiver apoiada sobre Jesus. Por isso Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Pedro, na sua primeira carta, diz: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Quando a tempestade chegar, se você estiver sobre a rocha que é Cristo, você não será envergonhado. O Salmo 18, verso 2 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador e o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então eu encerro dizendo que todo aquele que obedece a Cristo possui uma vida à prova de tempestades. Pode soprar o vento que for na sua vida e você vai permanecer inabalável. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer, porque quando o vento vem, ele bate fortemente, e às vezes isso nos abala um pouco, nos traz tristeza, nos traz angústia, mas nós não perdemos a nossa segurança espiritual. Nós cremos na eternidade, em Cristo Jesus, e em Jesus nós estamos seguros, inabaláveis, firmes. Portanto, todo aquele que estiver fundamentado na rocha, fundamentado em Jesus e no seu ensino, aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática, esses vão permanecer de pé. Por isso, repito mais uma vez: quem tem fundamento firme, meu irmão, não tem medo de vento forte.
Deixe o vento soprar à vontade, porque o seu fundamento precisa estar sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele é o único fundamento que todos nós precisamos como igreja. Nada além de Cristo. Como eu disse, tudo do lado de cada vida é areia. Não apoie a sua vida em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa. Não apoie a sua vida num diploma, num currículo acadêmico, num network. Não! Nada além de Cristo Jesus. Cristo é suficiente. Ele é o nosso fundamento seguro. É sobre Ele que nós edificamos a nossa casa, a nossa família. É sobre Ele que criamos os nossos filhos. Tudo isso para a glória de Deus Pai. E nessa rocha nós não seremos abalados. Podemos chorar, podemos às vezes estar entristecidos, podemos até ser surrados pelas enfermidades, mas haja o que houver, não importa o calibre da tempestade, em Jesus nós estaremos seguros por toda a eternidade. Se você puder, fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, nós te agradecemos pela sua santa palavra, e nós reconhecemos que Tu és soberano. É o Teu Espírito quem ministra sobre os corações aquilo que eu não consigo transmitir verbalmente, porque eu sou limitado, mas o Teu Espírito não é limitado. E eu te peço nesta noite, Pai, que o Teu Espírito ministre sobre os nossos corações. Se porventura existe alguma área em nossas vidas que precisa de transformação, que precisa de mudança, de restauração, que precisa de uma nova estação, eu te peço, ó Pai, que o Teu Espírito venha nos conduzir soberanamente nessa noite, Pai. Ah, Deus, que o Senhor possa arrancar de nós tudo aquilo que nos arranca da comunhão contigo. Que o Teu Espírito nos fortaleça para que sejamos não apenas ouvintes dominicais da Sua palavra, mas que sejamos praticantes na vida diária daquilo que aprendemos com o Senhor. Portanto, aquece o nosso coração, expande o nosso entendimento, transforma o nosso caráter. Vem com Teu temor sobre as nossas almas, Pai, e muda o nosso viver. Nós queremos viver a Sua verdade, queremos viver a Tua palavra em todo o tempo, ó Deus. Queremos sim, Pai, e que o Teu Espírito esteja nos capacitando todos os dias até a Tua volta, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero fazer mais uma oração. Quero que você repita comigo dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Sua palavra e ela gerou fé no meu coração. Portanto, nesta noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança contigo. Amém. Amém. E ainda de olhos fechados, eu quero perguntar aqui se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus. Aí mesmo no seu lugar, se você se identificou com essa oração, levante a sua mão bem alto. Quero orar por você. Eu vejo mãos levantadas. Pai, eu quero Te apresentar a vida dos meus irmãos, ó Deus, porque eu creio que o Senhor é soberano e a Tua graça salvadora, ó Deus, abraça corações nessa noite. E eu Te peço, ó Deus, que o Senhor comece a fazer aquilo que só o Senhor pode fazer nesses corações, aquilo que nós não podemos, porque somos limitados, mas não é impossíveis para o Senhor que haja transformação nessas vidas. Que eles comecem desde já a experimentar uma nova porção do Teu Espírito, ó Pai. Que eles comecem a experimentar da paz que excede todo o entendimento, daquilo que não conseguimos explicar com palavras, Deus.
Que em nome de Jesus, de agora em diante, eles possam caminhar em temor, em santificação, até aquele grande dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, Pai. Portanto, nessa noite, com muita alegria, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Cante isso ao Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não mais. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti e não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós te agradecemos, Pai, por sua graça, por sua misericórdia, liberada sobre nós nesse lugar, Pai. E nós te pedimos que o teu Santo Espírito mantenha o nosso coração aceso todos os dias, até a sua volta, e que o nosso viver seja edificado sobre esse terreno seguro, que é a tua palavra e que é a tua presença. Assim oramos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Quantos aqui estão com a vida sobre a rocha? Amém. Sobre a rocha que é Cristo Jesus. Antes de nós encerrarmos, quero deixar aqui rapidamente 2 avisos. No próximo final de semana nós teremos mais uma edição do Encontro com Deus, que é um retiro de final de semana. E se você deseja participar, contudo ainda não fez a sua inscrição, as inscrições serão encerradas amanhã. Então, por gentileza, faça a inscrição quanto antes.
E o segundo aviso é que daqui a 2 domingos nós teremos mais uma edição do batismo nas águas. Então, se você recentemente entregou a sua vida a Cristo e deseja cumprir a ordenança do nosso Senhor Jesus, você pode nos procurar aqui no final da reunião e nós teremos a alegria de instruir você nesse caminho de crescimento para a glória de Deus Pai. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui um recado para os papais e mamães. Hoje nós demos início à implantação do My Kids, o controle de acesso às nossas crianças. Então, ali no início, você pode fazer o check-in. Nós estamos aí, aos poucos, instruindo as famílias. Por favor, coloque a foto, baixe, você que ainda não baixou o aplicativo, baixe lá My Kids Família. Faça o cadastro, coloque a sua foto como responsável, a foto das suas crianças, porque assim, ao domingo que vem, assim que você chegar, você vai escanear o QR Code e automaticamente vai sair a etiqueta. Você vai colar na sua criança e ficar com a etiqueta do responsável. Ao final do culto, você vai até ali as salas e as tias irão fazer o check-out. Só vai retirar a criança quem for o responsável que está na etiqueta, porque na hora que abrir o aplicativo, precisamos conferir se a fotinha, cara a cara, face a face, o nome ali, uma medida de segurança. Amém? E para os nossos babies também, a partir de domingo que vem, as tias não trarão mais as crianças até os pais. Você precisa baixar o aplicativo, por quê? E ficar atento, porque se o seu bebê chorar, elas vão acionar pelo aplicativo solicitando a sua presença. Então você vai lá até o berçário e pegar a sua criança. Amém? Deus abençoe. Amém. Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas até a volta de Jesus. Vocês vão em paz. Tenham uma semana abençoada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Deus abençoe.